Anteriormente, na saga Gurjan. Litel, a cria de Vahame e Hutader, ultrapassou todos os limites e regras do grupo e entrou no bosque em busca da serpente. Ela compartilhou esse segredo com Quagrel, filho de Zertreu, com Vahame, mas ele ameaçou contar para os Gorjans e por essa razão Litel o matou. Escondendo o que fez e escolhendo Hutader para ter uma cria com ela, Litel fugiu da região após ter certeza que teria uma cria de seu próprio pai. No entanto, Zertreu, mesmo tendo se curvado à liderança de Hutader, deixou claro que não sossegaria enquanto não vingasse a morte de seu filho. Agora voltemos à narrativa da saga Gorjan e dessa vez, falando de Fraterre e suas ambições. Sem saber o que acontecia na região onde ficava a tribo de Hutader, Fraterre estava escolhendo os Gorjans mais fortes para combates na noite da grande lua. Quando o sol se pôr, teremos grandes combates à beira do fogo. Os Gorjans devem estar ao lado dos que combaterão e pisarão o chão com força e gritarão alto. Se o Gorjan que curvar o outro diante de si pode matá-lo ou lhe fazer colhedor e caçador para si enquanto quiser. Mas os Gorjans não tiram a vida do outro se não estiverem em perigo. Está querendo dizer alguma coisa, Balter? Interrompeu Fraterre olhando para ele e o censurando. Depois, ele se dirigiu a todos os Gorjans. Eu sou o dominador maior dos Gorjans e tenho sobre o meu domínio as pedras da decisão. Esqueçam o que nossos ancestrais disseram quando chegaram nessa região. De agora em diante, todos devem ouvir o que eu disser. E o que você diz, Fraterre? Perguntou Balter, baixando a cabeça. Fraterre olhou para ele e o ignorou. Depois, falou assistindo ao sol se encontrar com a montanha diante dele. O sol se escondeu. A grande luz do dia se foi, tragam os Gorjans que combaterão por suas vidas. Enquanto os Gorjans se organizavam, dois outros se aproximaram. Um deles era Hoover, da região dos Carsens. O outro era Girfão, da região dos Termarrels. Girfão? Falou Balter se mostrando surpreso. Comecem o combate! Disse Fraterre. Os Gorjans se olharam e sentiam que não tinham motivo para lutarem. Não estavam disputando nada. Fraterre pegou uma lança de madeira e feriu o lado de um Gorjan que estava perto dele. Depois, pulou onde estavam os que deviam lutar e jogou muita terra para o alto. Matarei aquele que não combater! Gritou ele. Hoover e Girfão começaram a luta. Agrediam-se sem necessidade. O combate não tinha razão. Fraterre gritou. Parem! Fraterre enviou um Gorjan à gruta de Hoover, que tinha uma cria de poucas luas, estava com a Gorjan fêmea. Tragam a cria dele! Disse Fraterre a um dos Gorjans. Não! Gritou Hoover. O Gorjan trouxe a cria e a fêmea veio atrás gritando. Fraterre o pegou e o ergueu. Mate Girfão ou matarei sua cria. Disse Fraterre olhando para Hoover. Girfão olhou para Balter, que lhe falou. Eu lutarei em seu lugar. Sua vez chegará, Balter. Disse Fraterre. Estou com sua cria nas mãos, lute Hoover. Antes que houvesse luta, Balter saltou sobre a pedra onde estava Fraterre e se lançou sobre ele. A cria caiu no chão e foi levada pela Gorjã fêmea. Balter e Fraterre lutaram enquanto os Gorjans os cercavam. Fraterre era forte e maior que Balter. Matarei você, Balter, depois os Carsens. Falou Fraterre. Os Carsens começaram a lutar contra os Cadians. Alguns Termarrels também entraram na luta. A batalha se tornou renhida. Os Cadians não conseguiram conter os dois grupos juntos, e assim, Fraterre e seu grupo foram expulsos das terras dos Carsens e dos Termarrels. Ele voltará e mais forte. Disse Balter. Fraterre não desistirá enquanto não tiver todo o domínio sobre os Gorjans. O que faremos, então? Perguntou Girfão. Por enquanto, é melhor que os grupos dos Gorjans permaneçam juntos. Depois de algumas luas, vocês podem voltar para sua região. Não ficaremos por muito tempo. Há muitas fêmeas que estão cheias e elas precisam ficar em grutas. Depois de alguns dias, estaremos partindo. Como quiser, Girfão. Como quiser. Disse Balter preocupado.
Depois que Fraterri foi expulso da região dos Carsens, onde havia juntado as 3 pedras da liderança, voltou para a região dos Cádias. Depois de algumas luas, ele viu que Vahram estava entre eles. Por um tempo, ele a ignorou, mas depois, percebeu que ela procurava ser vista por ele. Fraterri mandou buscá-la, à sua presença. Naquele dia, chovia muito na região dos Cádias e os relâmpagos e trovões eram ouvidos em toda a região. O vento estava forte e assoviava ao passar nas árvores e nas brechas das rochas. Vahram chegou à gruta de Fraterri, que lhe entregou uma pele para ela se secar. Você é ainda a gorjã mais bela dos Carsens, disse ele. Mesmo que tenha sido expulsa de lá. Soube o que houve com os Cádias naquela região, disse Vahram. Ela se referia à expulsão dele entre os Carsens. Fraterri virou o rosto encabulado. Ele não esperava ouvir tal comentário. O que sabe a respeito? Perguntou ele. Apenas o que todos os gorjãs já sabem, que Fraterri foi expulso da terra dos Carsens, por Balter. As palavras de Vahram atingiram Fraterri. Eu voltarei lá e os expulsarei, aliás, os matarei. Dessa vez, não deixarei nenhum líder vivo. Juntarei as pedras das lideranças e serei o dominador maior novamente. Dominador maior? Digno de um forte como você, disse ela. O que você quer de mim, Vahram? Dominar com você. E Hutader? Por que o deixou? Você saiu com ele exilada dos Carsães. Aonde ele está? Hutader tem seu valor, mas não deseja ser dominador sobre os gorjãs. Não consegue nem dominar seu próprio grupo. E o grupo dele grande? Fraterri perguntou, sorrateiro. Sim, quase do tamanho dos Carsens. Respondeu ela. Lá tem muitas fêmeas? Perguntou Fraterri. Sim, a maioria com crias jovens. E você, Vahram? Quantas crias tem? Algumas, mas a primeira com Hutader. Ela é a mais bela de todas as gorjãs nascida em todas as regiões. Ela é mais bela que você, Vahram? Perguntou Fraterri. Muito mais. Ela encanta a todos os gorjãs, disse Vahram, erguendo a cabeça. Preciso de um descendente dela, disse Fraterri. Vahram respondeu. Ela é perigosa. Não está mais entre os gorjãs de Hutader. O que houve com ela? Perguntou Fraterri, curioso. Ele cada vez mais se interessava pelo que teria acontecido no meio do grupo de Hutader. Vahram respondeu, dando início a um caloroso diálogo. Ela matou um dos jovens gorjãs e foi expulsa do grupo. Mas acontece em todos os grupos, disse Fraterri. Sim, mas ela estava com uma cria de Hutader. Ela não poderia sair de lá, respondeu Vahram. Mas se ela matou um jovem gorjã teria que ser julgada. Quem era o jovem gorjã? Perguntou Fraterri. O descendente de Zertreu. Que tive dele? Ele era minha cria. Falou Vahram. Ele seria líder um dia. Fraterri respondia com firmeza na voz. Vahram disse. Zertreu se pôs a caçá-la, mas nunca conseguiu chegar perto dela. Como assim? O que tem essa gorjã? Perguntou Fraterri. Ela tem a proteção da grande serpente. Vahram respondeu olhando os olhos de Fraterri. Ele ficou curioso. Custou acreditar no que ouviu, mas queria saber mais. Hutader está na região onde Gafri e os outros chegaram nessa região? Na região dos 4 rios perto do rio Caudaloso e do bosque. Respondeu Vahram. Ela olhou para Fraterri e falou como se estivesse vendo. A serpente é real. Ela protege que me nasceu de Hutader. Protege? Como? Fraterri perguntou curioso. O nome dela é Litel. Ela usa a pele da serpente dentro da gruta onde a cobra se aloja. Ela vivia perto do bosque, mas agora, não volta mais para lá. Antes, ela se alimentava dos frutos das árvores daquele bosque, mas agora,
Vahame mostrou temor e começou a sentir tremor na pele. Fraterre lhe acudiu, perguntando: Fale. O que houve? Vahame respondeu: Certa noite, Litel se aproximou das crias de nosso grupo e levou uma delas ainda muito nova, e certamente, a deu para a serpente. Agora, em tempos de grandes luas, as fêmeas ficam vigiando suas crias porque sabem que Litel vai aparecer. E os gorjões machos, o que fazem? Perguntou Fraterre, mostrando interesse por Litel, a fêmea gorjã, cria de Vahame e Hutader. Vahame respondeu: Ela usa um encantamento, passa as mãos em sua pele e seu cheiro deixa os machos sem ação contra ela. Ela já os teria matado a todos, se quisesse. A serpente, disse Fraterre. Então, ela é real e pode ser dominada. Ela é sagaz. Não pense que pode dominá-la. Nem Litel a domina. Ela apenas sobrevive com ela cuidando de sua cria. Litel tem uma cria? Perguntou Fraterre. Sim, uma cria fêmea, filha de Hutader. Respondeu Vahame. Fraterre perguntou: Hutader se juntou com sua própria cria? Ele se uniu com Litel? Sim. Ela o escolheu e teve uma gorjã fêmea. Ela já está jovem, mas carrega em si a marca da maldade de Litel e a sagacidade da serpente. O nome dela é Sukan, e temo que seja a mais cruel de todas as gorjãs. Fraterre deu as costas para Vahame e andou dentro da gruta como se estivesse passeando. Depois falou: Litel e Sukan, fêmeas que conseguem viver com a grande serpente. Litel juntou aos pelos de Sukan a pele da serpente. Respondeu ela. Fraterre queria saber mais. E o bosque? Ouvi dizer que criaturas estranhas saíram de lá. É verdade? Sim, eles saíram do bosque, eram apenas 2. Mas já há centenas deles se espalhando pela região. Eram só 2 no bosque? Quis saber Fraterre. Vahame respondeu: Sim, um macho e uma fêmea. Mas por que saíram de lá? Os gorjães não ficaram naquele bosque por causa da serpente. A serpente parecia protegê-los, mas depois que Litel começou a ir lá não demorou para que deixassem o lugar. E como Litel entrava no bosque? Antes de o sol aparecer, ela usava a pele da serpente e entrava, escondida. Fraterre estava intrigado com aquela conversa. Como sabe de tudo isso, Vahame? Ela respondeu: Um dia, arrisquei ir procurá-la perto do rio. A serpente veio ao meu encontro, mas Sukan a impediu. Litel apareceu na entrada da gruta, acima da cachoeira e me chamou. Eu subi até ela. Litel e Sukan vivem em uma cova de serpentes. E você saiu viva? Estranho. Fraterre, embora desconfiado, perguntou: Por que Hutader e Zertreu não as enfrentam? Litel não ameaça os gorjãs diretamente, por outro lado, Hutader pretende encher aquela região com gorjãs, mas não sei se ele conseguirá. É comum gorjãs desaparecerem lá, e eles sabem quem os pegou, mas parece que estão se acostumando. Arriscam a vida porque lá é o melhor lugar de todos entre os 4 rios. O que Litel lhe falou sobre as criaturas que estavam no bosque? Perguntou Fraterre. Vahame respondeu: Que eles se chamam humanos. Humanos? O que é isso? Uma espécie parecida conosco, mas não tem pelos compridos no corpo e se comunicam com um som diferente. Litel aprendeu a falar como eles. Já viu algum deles? Sim, mas eles nunca nos viram. Nem mesmo Litel apareceu como gorjã para eles. Acha que ela os expulsou do bosque? Perguntou Fraterre, curioso. Vahame respondeu: Litel? Não. Ela me disse que não sabe o porquê eles não entram mais no bosque. Nem mesmo a serpente voltou para lá. E Hutader? Fala com eles? Ele fala com os humanos? Nenhum gorjão fala com os humanos. Eles parecem perigosos, se matam uns aos outros e lutam por regiões. Não muito diferente de nós, disse Fraterre, olhando para ela.
Você é um Gorjan que se parece com os humanos, Fraterri, e eles se parecem muito com você. Fraterri ignorou o que ela disse e comentou. Então, há criaturas na região e nossos ancestrais nunca nos falaram nada. Acha que eles deixaram a região por causa dos humanos e não da serpente? Perguntou Vahame. Não sei o que dizer, mas talvez eles tenham se conhecido. Vahame fez menção em sair da gruta de Fraterri. Ele perguntou sem olhar para trás. Acha que posso conquistar a região de Rutader, não é? Veio aqui para isso. Está zangada com Rutader? Sim, eu acho. Eu o levarei se fizer de mim a Gorjan dominadora. Você poderia dominar com Rutader. Ele é o líder da região. Rutader não é mais o mesmo depois que se uniu com Litel. Aquele dia, ela ia matá-lo, mas não o matou. Agora, ela o domina para ter cria de Gorjans para a serpente. Por que você não procurou Balter? Um Gorjan Karsain? Não. Rutader foi um Karsain e Balter é cria de Gafri, pai de Rutader. Gafri foi um Gorjan forte, mas seus descendentes não são. Já você, Fraterri, é um Gorjan forte que pode dominar todas as regiões. Basta dominar a serpente. A serpente? Perguntou Fraterri. Vahame disse. Não precisa ser ela diretamente. Ganhe a confiança de Litel e Sukan e você terá todas as regiões dos 4 rios a seus pés. Fraterri ficou agitado. Movia-se de um lado para o outro com a possibilidade de ser o que ele sempre quis, o dominador maior dos Gorjans. Mas você não pode esquecer os humanos. Disse ela. Você disse que eles são poucos. Sim. Mas eles se multiplicam mais rápido que os Gorjans. Eles são ágeis E o que? Perguntou Fraterri curioso. Mais espertos que nós. Eles são mais espertos que os Gorjans. Disse Vahame, enquanto olhava direto para o Gorjan à sua frente.